Pastor da Assembleia tira a própria vida e causa comoção, revelações sobre o caso surpreendem fiéis. No mais recente podcast, o pastor Douglas Borges trouxe à tona detalhes sobre o trágico episódio que abalou a comunidade evangélica. O líder religioso abordou não apenas o impacto da perda, mas também os motivos que levaram à fatal decisão, trazendo reflexões profundas e revelações que têm chocado e despertado atenção em todo o país. Pega na curva e basta um gole do alcoólatra para voltar tudo aquilo. Então o que nós temos que fazer, irmão? A Bíblia vai dizer que lá em Efésios 6, a partir do 18, vai falar sobre o capacete, o escudo da fé, a couraça da justiça, a sandália da salvação, capacete da salvação, a sapato do evangelho. Sapato do evangelho. Nós temos que estar revestido. O nosso revestimento não é só espiritual, não, gente. Nós temos que ter revestido de pessoas do nosso lado, andar com pessoas espirituais. Nós temos que estar revestido com a paternidade, com os nossos pais. A psicologia vai dizer que nós somos resultado das 5 pessoas que estão à nossa volta. Que tipo de pessoa você é? Se você é muito pornográfico, você está andando com pornográfico. Se você é espiritual, você está andando com espiritual. Então, nós temos que ser blindados. Pastores. Sabe por que pastores se matam? 3 dias atrás, um pastor se matou. Rapaz aí, o pastor Anderson, acabou tirando a sua vida. A sua vida, e eu trato isso no meu livro. Porque o pastor, para começar, ele já tem uma responsabilidade muito grande. Geralmente, ele é uma pessoa sozinha. Ele não tem muito amigo a quem confessar, a quem conversar. Por quê? Se um pastor que cai em adultério ou em algum tipo de pecado, ele vai confessar, ele vai ser julgado de uma forma mais intensa. Se ele contar pro líder maioral dele, o líder maioral dele vai tirar ele da igreja, vai colocar ele de banco. Aí o cara não sabe separar a igreja com família, aí ele mistura tudo, aí a casa dele vira um caos. Então tem vários tipos de coisas que faz com que um pastor entre no nível de depressão e queira se matar. E uma delas é essa, a falta de amigo, a cobrança de resultados que a liderança cobra e ele se cobra também. O pastor tem que mostrar resultado. A igreja está crescendo financeiramente, a igreja está crescendo o número de membros. Sim, irmão, a igreja precisa de financeiro, tem que pagar energia, tem que pagar água, tem que melhorar o som, tem que melhorar o templo, tem que ter um lugar melhor para receber o povo, estrutura. Então há uma série de coisas que faz com que o pastor sofra uma pressão que vai fazer com que às vezes ele desanime. O que precisa? Os pastores precisam ter amigos. Você tem que ter alguém, irmão. Ô pastor, eu sou pastor, eu tenho amigo, que você possa chorar, que você possa confessar. Desabafar. E você, olha, 90% do suicídio poderia ter sido evitado se as pessoas contassem os problemas dela para alguém. Confessar. É por isso que louvado seja Deus pelos psicólogos que estão surgindo na igreja. A igreja endemonizou a depressão há muito tempo. A igreja atrapalhou pessoas depressivas de serem curadas e as pessoas se mataram. A igreja foi muita pedra e ainda continua sendo pedra na vida das pessoas por se tratar a depressão como demônio, por falta de fé. Você está equivocado. Depressão não é demônio, depressão não é fé. Depressão é patologia que adquire com traumas do passado, com ações ruins, com coisas ruins, e precisa ser tratado com ajuda de psicólogo, psicanalista, até mesmo psiquiatra, ajuda espiritual também, porque é demônio religiosa. Também, né? É uma influência demoníaca também, né? Aí, pastor, isso que eu quero dizer. Depressão não é demônio, mas o depressivo dá uma abertura muito grande pro demônio entrar na vida dele. Característica de um depressivo: ausência de propósito, ausência de sonhos, mente vazia. O depressivo, ele se isola. Aí existe um ditado que eu até cito no meu livro: mente vazia é oficina do diabo. Então, o que o diabo, o assunto que o pastor Fábio falou agora, ele vai procurar uma mente vazia. Uma mente que não tá orando, uma mente que não tá em comunhão, uma mente que não tá jejuando. Uma mente sem propósito. Uma mente sem propósito. Irmão, porque uma mente cheia de sonhos, cheia de propósito, cheia de objetivos, cheia de ideais, ela tá preenchida. Não tem vaga pra outra coisa, isso, irmão. Só que, então, a minha pergunta é, por que esse pastor 3 dias atrás, conhecido, se matou? É porque Rapaz, ele tava... Ele tinha perdido a sua filha também. Eu tenho a resposta. Ele tava querendo matar a dor dele. Não era ele. O suicida não quer morrer, não. Por o contrário, ele ama a vida dele. Ele só quer matar a dor. É por isso que esse podcast vai ser liberado e vai ser alcançado em milhares de pessoas, esses cortes. Quero dizer pra você, ainda não é o fim. Não é tempo de você jogar a toalha. Não é tempo de você desistir. A depressão chegou na tua vida como um degrau e um trampolim para um novo nível. Busque um tratamento. Procure o seu pastor local, procure o seu líder religioso, vai atrás de um psicólogo, ele vai te aconselhar com as ferramentas científicas necessárias e, de preferência, você que é evangélico, procure um psicólogo evangélico que ele vai introduzir a palavra de Deus no tratamento.
comprovado cientificamente que a religião ajuda as pessoas a se libertarem da depressão. Ainda não é o fim. Eu não posso aqui anular o poder divino de Jesus, que também cura a depressão, que liberta, que transforma. E Jesus, ele quer te dar um novo começo. E ele é especialista em dar um novo começo para o homem. Ele é especialista em recomeçar com o caído. Ele é especialista em recomeçar com aquele que a sociedade não vê, não dá nada. Jesus é o único que te vê quando ninguém te vê. Ele é o único que te entende quando ninguém te entende. Ele é o único que te estende a mão quando ninguém te estende a mão. Ele é o único que te abraça quando ninguém te abraça. Salmo 27, versículo 10. Pode uma mãe abandonar o seu filho, pode um pai e uma mãe abandonar o seu filho, mas eu nunca te abandonarei. Nós temos um pai, Fábio. Sim. Só dando um adendo e corrigindo uma fala sua aqui, você falou que a igreja atrapalhou de muitas pessoas ser curadas da depressão, a igreja impediu. Eu não usaria a palavra igreja. Os homens. Mas a religiosidade dentro da igreja, né? Verdade. A religiosidade dentro da igreja, porque a igreja é muito pesado. Né? Usar a igreja como a noiva de Cristo, ela é pura, ela é pura, imaculada, é verdade. Vamos corrigir, né? Que a fala a religiosidade dentro da igreja, os maus, que demonizou tudo, né? Demonizou tudo. Demonizou política, demonizou praia, demonizou televisão, demonizou tudo. Aí hoje o diabo tá na política, o diabo tá na praia, o diabo tá na televisão e a gente não consegue nem colocar Deus lá mais. E interessante que a internet, algum tempo atrás, que era demoníaca, serviu na pandemia para transmitir os cultos. Entendeu? E aí, como é que a gente faz? Ó, a Bíblia vai dizer que a gente tem que vigiar. Todas as coisas me são listas, mas nem tudo me convém. Se você for pegar 100 pessoas e colocar dentro de uma sala com depressão, é excesso de alguma coisa. Ou falta de algo. Excesso de trauma, falta de amor, falta de carinho, falta de conquista, porque as frustrações levam a pessoa a ficar depressiva. Então, o que acontece? O que tem que trabalhar nessa mente? Um equilíbrio para você entrar dentro de uma rota onde haja uma cura dos seus traumas, que os seus traumas precisam ser curados e tratados. Não é só pegar um remédio aqui, ó. Eu tô te dando aqui um chá, você vai beber e a depressão vai embora. Não é assim que funciona. Existe um tratamento, existe um porquê. Onde dói e o porquê dói. Esse é o X da questão. Então, quando a religiosidade entrou dentro desse aspecto emocional e disse que a depressão é falta de fé, é falta de Deus, aí eu vejo Elias descendo do monte depois de derrotar 400 profetas de Baal, entrar dentro da caverna e pedir para morrer. Um dos maiores profetas da Bíblia. Quem me explica? Aí eu fui estudar fisiologicamente o que Elias viveu. Elias liberou tanta adrenalina no monte que quando ele termina de acontecer aquilo tudo, o corpo dele entra num estado de anestésico e falta alguns neurotransmissores na mente dele. A serotonina fica lá embaixo. Que a serotonina é o neurotransmissor que faz a gente querer ficar feliz, alegre, querer viver. Então, ele, por um momento, ele pede pra morrer. Porque o corpo dele, a fisiologia... Eu vou falar isso aqui pra ter gente que não sabe. Existem 2 tipos de depressão. A depressão endógena e exógena. A endógena é causada pela fisiologia. Ela dá muito em adolescentes, com quebra de hormônio, puberdade. Tem gente que está com depressão que ela vai no médico, um médico específico chamado endocrinologista, ele faz os exames de sangue e vai dar assim no exame. Tá faltando hormônio aqui, tá faltando vitamina D aqui, tá faltando... Eu vou passar um remédio durante 6 meses. A hora que volta as vitaminas, a depressão vai embora. Essa depressão ela é mais fácil de ser tratada, porque ela é tratada com vitamina, com isso é tratamento fisiológico. Agora, a depressão exógena, que é da psique, da mente, é causada pelos traumas, pelo abuso sexual, pelo abandono, pelas frustrações. Esse é necessário as terapias, é necessário a ajuda espiritual, aconselhamento, discipulado, leitura da palavra. A nossa geração é muito preguiçosa também, tá, Fábio? Não lê. Não busca conhecimento. Um dia, uma moça com depressão da mais terrível, eu falei, eu vou te dar um livro de presente, vou mandar pro seu correio. Ela, não, pastor, não adianta mandar não, que eu não leio. Aí eu falei assim, então você quer morrer de depressão? Nós, às vezes, estamos com problema e Deus já... Tem gente que Deus tá com a mão estendida, com a chave, e a pessoa tá dentro do carro, e Deus fala assim, eu não vou abrir essa porta, porque não depende de mim, depende de você. Tem gente que tá depressivo porque é sedentário. Se fazer 3 vezes por semana na academia, vai voltar à vida normal, da depressão embora. Então o que nós temos que fazer? Entender que nem tudo é espiritual, nem tudo é o diabo. Não é endemonizar as coisas. A maioria dos problemas que acontecem na vida do homem são pelas ações ruins que nós tomamos. As decisões erradas.
Existem 3 coisas que definem o destino do homem: a fé que ele professa, as pessoas que ele se conectam e as escolhas que ele faz. 3 coisas que definem o destino do homem: a fé que ele professa, as pessoas que ele se conecta e as escolhas que ele faz. A fé que nós professamos vai definir o nosso destino: salvação, Jesus Cristo. Não há salvação em outra pessoa, em outro ser, em outro santo que inventa, em outro nome. O nome sobre todo nome: Jesus. Outra coisa que define o nosso destino: as pessoas que nós nos conectamos. As pessoas que você se conecta durante a sua história vai potencializar você para um destino profético, para um destino espiritual ou para um destino promíscuo e de perdição. E terceiro, as escolhas que você faz.